Bom, economia à parte, vamos falar agora de comportamento infantil. É isso aí. Para isso, a gente convida a nossa colunista e neuropsicóloga Débora Moss, que está aqui com a gente. Muito bom dia para você. Bom dia. Débora, acho que um dos problemas, dos dilemas dos pais é deixar a criança segura, com uma boa autoestima, mas não a ponto que ela fique ali com o rei na barriga, né? Aquela sensação de que ela pode tudo, de que ela é o máximo. Como equilibrar isso? Não só o rei na barriga, como também a insegurança, que é um ponto, acho que importante também de colocar, porque o bebê, né, a criança pequena, né, diferente de outras espécies da nossa natureza, ele fica muito tempo sobre os cuidados dos pais. Né? Então, a independência vai acontecer lá na frente, ainda vai demorar, mas não é de um dia para o outro, né, que se acorda e diz, pronto, filho, partiu para a vida. Né? Então, isso é uma construção. Então, para que eles sejam fortes, seguros, que tenham uma boa autoestima e que se sintam parte de uma sociedade, de um meio que eles vão precisar ter relações, né, com as pessoas e vão ser dependentes na vida, né? A gente não fica totalmente independente. É preciso estimular principalmente a autonomia. Né? O que quer dizer autonomia? Autonomia não é independência, autonomia é que eles sejam capazes, né, de fazer o que é esperado para a idade, né? O que é possível dentro da maturidade. É preciso ter, claro, muito amor. Então, esse momento, né, em que a criança se sente amada, né, que alguém se apaixonou por ela. Né? Então, o amor é muito importante, a autonomia é muito importante, limites. E aí entra a questão dos limites, tanto para a insegurança, quanto para não ser o centro do mundo. Ou seja, saber até onde que eu posso ir, o que é permitido, o que não é permitido. Então, os pais, eles têm essa função do direcionamento. Né, para que eles, durante muito tempo, sejam os comandantes e que lá na frente se tornem o porto seguro, né, do comandante que será o seu filho adulto. Começando pelo início de cada fase. Por exemplo, você disse a autonomia necessária, então, de acordo com a idade, né? De acordo com a maturidade de cada fase. Então, quando é que realmente o comportamento dos pais começa a interferir nesse comportamento das crianças? Pelo berço ali. A criança chora no berço, o pai já corre desesperado para pegar no colo como se alguma coisa muito grave tivesse acontecido. Esse tipo de comportamento, logo de início, já pode se refletir numa distorção no comportamento da criança? Então, é que não se dá tempo, né, para esse bebê tentar se organizar, né? Por mais que ele é um bebê, por mais que ele tenha uma fragilidade, quando você fala, né, que dependendo do que é esperado para a idade, a gente não vai tirar a fralda de um bebê de 6 meses, né? Mas um bebê de 6 meses que já mamou, tá limpinho, tá alimentado e de repente está no berço porque tá cansado e aí vem aquele choro de cansaço, por que tem que correr? Né, para dar conta, né, de tampar o choro, mas não tampa esse tempo que esse bebê poderia ter precioso para tentar se organizar com o papai por perto. Né? E não, como eu falei na semana passada, não fazendo por ele, mas fazendo com ele. Não, tá tudo bem, papai está aqui. Né? Você só está com sono. Então, dar este tempo, dar esse incentivo para que esse bebê ou mais velho conseguir fazer coisas que ele tem essa capacidade. É uma aposta, Lidiane, uma aposta de que seu filho tem capacidade de ter uma autonomia. Então, se colocar ele numa posição de incapaz, aí os pais têm que fazer sempre por eles. Mas se vocês apostam que seus filhos têm uma capacidade que é deles, é um potencial que é deles, invistam e estimulem a autonomia, para que eles possam, no começo eles precisam do colo para se locomover, né? Tem bebês, tem crianças que demoram para engatinhar ou demoram para andar porque passam o dia ou no sling ou no colo e aí às vezes não sustentam para sentar no chão ou para engatinhar, não porque não tem uma capacidade, mas porque estímulo, né? Não tiveram um estímulo, né? Não se apostou nisso, de que você é capaz sim de ficar no chão porque você vai, e aí nesse desafio aprende a rolar, engatinhar e andar. É que às vezes a mãe tem tanto medo que acaba, não, deixa no colo, porque no colo ele não vai cair, né? Isso chama superproteção. Né? Esse que é o risco da superproteção. Agora, em relação aos elogios, tem muitas atitudes que as crianças um pouco maiores fazem, que são atitudes normais do dia a dia, por exemplo, comeu tudo, fez a lição de casa quando já é um pouquinho maior. E os pais fazem elogios em excesso. Até que ponto tem que elogiar e até que ponto isso é natural, não precisa de elogio?
Olha, eu acho que o elogio vai na linha, assim, de uma conquista, né? Então, assim, a criança comeu bem, todo mundo fica feliz que ela se alimentou, mas tem coisas que fazem parte do dia a dia que são obrigações, né? Ai, que bom você guardou os seus brinquedos. Quer dizer, por mais que seja uma obrigação guardar os brinquedos, dependendo da idade, né, mostrar o quanto que ela é capaz. Chega numa idade que tá bom, essa parte já foi reforçada muitas vezes e agora ninguém chega. É gostoso que se você cozinha e chega em casa e todo mundo fala, nossa mãe, que maravilha, você fez uma comida gostosa. A gente gosta, mas tem um lado também que é a sua obrigação de ter feito a comida. Então, dá para dosar. Dá para dosar o elogio, mas sem dizer que isso não foi uma obrigação. Né? Agora, com relação à observação, porque eu acho que muitos pais também, às vezes, precisam de ajuda psicológica também para administrar muitas situações. Sim. No caso de uma criança um pouquinho maior, você observando uma cena num parque ou até com os amiguinhos da escola, você percebe, por exemplo, que o grupo começou a deixar a criança ali de lado. E aquilo, como mãe, como pai, é difícil até para a gente segurar, né? Olhando aquela situação. Sim. Qual é a postura que os pais devem ter nesse momento? Deixar a criança tentar se resolver no meio que ela está ou interferir? Então, o limite que é o problema, né? De saber até onde que tem que ir. Mas, assim, espera essa criança também solicitar. Mostrar, de alguma maneira, em outras experiências, que você está sempre por perto e que sempre que precisar possa recorrer, mas permitir que essa criança tente resolver por ela mesma. E caso ela não consiga, né, os pais estão lá para isso, para dar o direcionamento e intervir em situações em que ela perdeu a mão, a criança, ela não conseguiu e de alguma maneira ela também tendo os pais como porto seguro, vão recorrer aos pais, como elas vão recorrer depois para outros adultos, né, para o professor. Você tem aquela criança insegura que passa o dia inteiro sofrendo porque não conseguiu pedir para a professora ir ao banheiro. Então, é permitir que essa criança tenha essa autonomia de tentar, se esforçar, né? E também buscar ajuda quando for necessário. Falar o que sente, né? O que sente e a ajuda. Eu tentei, eu me esforcei e eu não consegui, preciso da sua ajuda. Agora, quando tem ali uma briga, só para a gente encerrar, às vezes os pais precisam interferir, né? Ainda mais briga, né, que envolve tapas e chutes, enfim, é uma agressão física. O adulto é um mediador para separar, intervir e refletir sobre o que aconteceu. Tá certo, então, Débora Moss, nossa neuropsicóloga, falando aqui sobre a autoestima das nossas crianças, né? Até que ponto valorizar demais isso é ruim ou também de menos também é ruim porque se torna um adulto inseguro. Obrigada, Débora. Até quarta-feira que vem. Quarta-feira de cinzas você estará aqui, né? Sim. Então tá. Até a próxima semana, Débora. Até a próxima. Até lá.